Eu vou começar de um texto, mas não vou me deter nele. Malaquias 3:8 diz assim: será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando. E ainda perguntam: em que te roubamos? Deus responde: nos dízimos e nas ofertas. Não vou falar sobre dízimos, mas vou falar sobre ofertas. E vou tentar mostrar para você, vou mostrar para você que essa oferta aqui também não é din-din, quando fala de dízimos e nas ofertas. Pode até vir a ser, mas não necessariamente é assim que eu entendo no exame desse texto. Esse texto não fala também de ofertas voluntárias, mas fala de ofertas que o Senhor ordenou fossem trazidas ao templo, para o culto que era prestado a Deus no santuário, no templo em Jerusalém. E essas ofertas eram holocaustos e sacrifícios que eram oferecidos continuamente ao Senhor. E muitas orientações são dadas no Velho Testamento para os que viveram antes de Jesus vir e ser o sacrifício perfeito, que naturalmente substituiu todos os sacrifícios que eram feitos até que ele veio. Então, essa oferta a que se refere o texto de Malaquias é a que é mencionada por Jesus em Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24. E ele diz assim: portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar, o altar era o altar de sacrifício, onde o animal, o cordeiro, era imolado para perdão dos pecados ou do pecado que a pessoa que o oferecia tinha em mente. Portanto, se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar que o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. E então volte e faça a sua oferta. Eu sei que muitos sabem, mas eu preciso explicar que o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: olha, antes de resolver sua questão com Deus, antes de você pedir perdão a Deus, porque você se desentendeu com seu irmão, ou porque de alguma forma você pecou contra ele, então vá lá e resolve a situação com seu irmão. E irmão aqui pode ser qualquer pessoa, não necessariamente o seu irmão carnal, não necessariamente o irmão na fé, mas pode ser uma pessoa, o seu próximo. Se você teve uma questão que não foi resolvida, está pendente, vai lá e resolve. Peça perdão a essa pessoa, reconcilie-se com essa pessoa, depois você vem e me peça perdão. Como é que as pessoas eram perdoadas no Velho Testamento? Eu repito o que eu disse há pouco. Elas tomavam um cordeiro, tinha que ser um cordeiro perfeito, porque o sacrifício do Velho Testamento era um tipo do futuro sacrifício de Jesus, então tinha que ser um cordeiro perfeito. E então era trazido, ele era imolado no altar. O Velho Testamento instruía para que a pessoa que havia cometido o pecado colocasse a sua mão sobre a cabeça do novilho antes que ele fosse imolado. E ali, simbolicamente, ele confessava o seu pecado era transferido para o cordeiro que era morto.
no lugar dele, para que ele tivesse o seu pecado perdoado. E isso para que quando Jesus viesse, nós entendêssemos que ele é o que João Batista disse que ele era e a que veio, para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então ele veio para ser o Cordeiro. E quando ele veio para ser o Cordeiro, ele anulou com o seu sacrifício na cruz tudo que era feito anteriormente. Então, ele não seria apenas mais um cordeiro, ele seria o cordeiro que tira, que elimina de uma vez por todas o pecado que leva você para o inferno. E cada vez que eu e você cometemos um pecado, e devemos entender que o pecado na vida do crente não é um ato corriqueiro, mas é um acidente. Todas as vezes que você se acidentar cometendo um pecado, você não precisa oferecer nenhum sacrifício. Jesus já morreu por você. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reconciliar com o irmão, se eu pequei contra ele. Tenho que resolver a questão contra quem eu pequei, e depois pedir perdão a Deus e receber o perdão, porque Jesus foi à cruz no meu lugar. Então, eram essas as ofertas. E Davi, quando pecou contra o Senhor, por mandar recensear o povo, contrariando uma orientação do Senhor, ele recebeu do Senhor a orientação de erguer um altar e oferecer um holocausto nele, para que assim cessasse uma praga que estava graçando sobre o povo, porque Davi havia cometido um pecado de mandar recensear o povo, quando Deus disse não permitia que isso fosse feito. Isso ele faria para a sua vaidade. Eu tenho sobre meu governo tantas pessoas. E Deus não queria que ele fizesse isso. E ele fez. E tardiamente ele reconheceu o seu pecado, mas uma praga já tinha graçado, já tinha vindo sobre o povo. E ele se arrependeu, pediu perdão, e Deus ordenou que ele construísse um altar e ali oferecesse um sacrifício para o perdão do seu pecado e das consequências desse pecado sobre toda a nação. Então Davi foi a Ornã. Ornã era o proprietário do terreno que ele deveria comprar para nele erguer um altar e ali imolar um animal que, através desse ato, Deus perdoaria o pecado que ele cometeu e que atingiram a todo o povo. Então ele foi a Ornã, o dono desse terreno. Então ele disse, eu estou lendo 1 Crônicas 21, 22. Davi disse a Ornã, dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Nesse lugar depois seria erguido o templo em Jerusalém, e
o lugar é um planalto, não no sentido amplo, mas é um lugar plano, no alto do monte, mas um lugar plano. Era ali que estava o templo. Hoje está erguida uma mesquita muçulmana lá, para culto dos muçulmanos. Mas, então, ele disse: dê-me este lugar da eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse a praga de sobre o povo. Venda-me este lugar pelo seu devido valor. Todavia, Ornã queria doar a área a Davi. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si. Ele está se referindo à eira, era o lugar onde se espremia uvas para a fabricação de vinho. Então Ornã disse a Davi: que o rei, meu senhor, a tome para si, faça dela o que bem quiser. Eis que dou os bois, na realidade eram novilhos, para o holocausto, o debulhador de cereais para a lenha, e o trigo para a oferta de cereais. Dou tudo. Davi insistiu com Ornã para pagar pela área. Porém, o rei Davi disse a Ornã: não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor. Como rei, ele podia: você me dá, ou até porque ele estava oferecendo, mas ele não quis fazer isso. Não, eu vou comprar pelo seu inteiro valor, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor. Nem oferecerei holocaustos que não me custe nada. O que Davi está dizendo? Porque tinha consciência de que o Senhor é digno de receber algo que realmente tenha valor para aquele que oferece. Não é o resto, não é o que sobra, não é qualquer coisa. É algo que represente um valor significativo para quem dá. E Davi estava dizendo isso. Por isso mesmo, mais tarde, o profeta Malaquias, ou melhor, através do profeta Malaquias, o Senhor disse algumas verdades que o povo que voltou da Babilônia, depois do cativeiro, precisava ouvir, mostrando que o Senhor deve receber o melhor, o mais excelente. Malaquias 1, 6 a 8. O filho honra o pai, e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Eu, o Senhor dos Exércitos, pergunto isso a vocês, sacerdotes, que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam: como desprezamos o teu nome? Vocês oferecem pão impuro sobre o meu altar. E ainda perguntam: em que havemos profanado? Em que te havemos profanado? O Senhor responde: nisto de pensarem que a mesa do Senhor pode ser desprezada. Quando vocês oferecem em sacrifício um animal cego, será que isso não está errado? E quando trazem um animal coxo ou doente, será que isso não está errado? Ora, experimentem oferecer um animal desses ao seu governador. Será que ele se agradará de vocês ou será favorável a vocês? Então, o que Deus está mostrando é o seguinte: se você me dá o que não serve para você, isso não é me desprezar?
Isso não é me dar o que você não quer mais. Às vezes a gente vê pessoas que trazem para a igreja tudo que não serve para ele em casa. E já aconteceu muitas vezes de pessoas trazerem roupas para serem doadas, sujas, coisas que não servem para ninguém, por mais pobre que seja, ninguém deveria receber uma roupa ou um calçado como muitas vezes é trazido. Olha, isso você põe no lixo. Agora, você não deve dar para alguém algo que não é útil para você. Pode ser que não seja mais útil para você, mas deve estar em boa condição. Isso no caso que eu estou me referindo. Agora, quando você oferta algo a Deus, não é o resto, não é o que você daria como se dá uma esmola, muitas vezes, mas é algo que representa o valor que você dá ao Deus que deu tudo por você. A Deus que deu seu próprio Filho para ser o sacrifício perfeito, que tira o seu pecado e o de todo aquele que nele crê. Por isso ele foi à cruz, derramou ali o seu sangue. Então nós devemos dar não para, eu diria, nem em retribuição, mas como expressão de gratidão por quem tanto nos deu, a quem tanto nos deu. E tudo nos deu. E tudo nos dá. Mas jamais eu poderei retribuir à altura tudo que o Senhor, na pessoa de Jesus Cristo, já fez por mim. Mas então, eu não devo dar o que não vai fazer falta, eu não devo dar o que está sobrando. Ou uma migalha qualquer. Deve ser algo que represente valor, tenha valor para você. Não é o que você não tem, mas é o que você tem. É algo que tem valor, tem significado. O Senhor deve receber o melhor, o mais excelente. Em Números, capítulo 18, verso 8, diz assim: o Senhor disse a Arão. Quem era Arão? Arão era o sacerdote, o sumo sacerdote, foi o primeiro sacerdote que Deus estabeleceu. E o Senhor disse a Arão: eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas. As pessoas traziam, normalmente era animais, eram cereais, era aquilo que o povo tinha, aquilo que se colhia, e aquilo que o povo que vivia da agricultura da agricultura e da pecuária tinha, então, era isso que era trazido como oferta ao Senhor. Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a você e a seus filhos. E seria também a toda a descendência dos sacerdotes, que tinham a responsabilidade de serem intermediários entre o povo e Deus, e eram aqueles que também ofereciam os sacrifícios que o povo trazia para perdão dos pecados, ou por algum voto que fosse feito ao Senhor. Eis que eu dei a você o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo como porção a você e a seus filhos. Agora veja o verso 12. Todo o melhor do azeite, do vinho e dos cereais, as primícias que eles derem ao Senhor, eu dei a você.
Isso seria dado aos sacerdotes, e depois eles seriam muitos mais em número do que eram quando Deus deu essa ordem a Arão. E ele diz: os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. Seria para o sustento dele e da sua família. Todos os da sua casa que estiverem puros poderão comer dessas coisas. Era algo que era trazido a Deus, era oferecido a Deus, dedicado a Deus, mas serviria para alimento dos sacerdotes. O verso 14 diz assim: tudo o que em Israel tiver sido consagrado por completo a Deus será seu. O que eu quero destacar aqui é que o verso 2 diz: todo o melhor do azeite. Não é o pior, é o melhor. Do vinho e dos cereais, as primícias, os primeiros frutos que eles derem ao Senhor, eu dei a você. Depois, no verso 13, os primeiros frutos de tudo que houver na terra, que eles trouxerem ao Senhor, serão de você. O que eu quero destacar aqui é que o que Deus exigia como mandamento era que se trouxesse o melhor, as primícias, não era o resto, como estava acontecendo e nós descobrimos no relato do profeta Malaquias, muito tempo depois dessa ordem ter sido dada. Sobre os primeiros frutos chamados de primícias, as Escrituras também dizem, esse texto eu citei, se não me engano, na semana passada ou anterior, não me lembro. Honre o Senhor com seus bens e com as primícias de toda a sua renda. É o primeiro. Na minha experiência de vida, quando você não dá o primeiro lugar ao Senhor, dificilmente você vai ter para dar para Ele depois de você resolver todos os seus problemas. Se você não tirar aquilo que é do Senhor antes de todas as outras coisas, vai ser difícil sobrar. Normalmente nunca sobra, porque muitas são as coisas que você depois vai ter que pagar e nunca sobra. Então o Senhor deve receber o primeiro, sempre. E não é que o Senhor precise de nada. Observe que as coisas eram oferecidas ao Senhor, mas o Senhor mandou que Arão e a sua família se beneficiassem disso. Então eu vou ler o que está aí no quadro. No quadro não, aqui. É isso mesmo. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda, e os seus celeiros ficarão completamente cheios, e os seus lagares transbordarão de vinho. O Senhor promete que vai fartar quem honrá-lo com as primícias de toda a sua renda. Aí a gente fala de dízimos também, não é o meu assunto, mas tem pessoas que perguntam: eu devo dar do líquido ou do bruto? Você paga imposto do líquido ou do bruto? Só isso, não preciso dizer mais nada. O texto diz de toda a tua renda. Então, é tudo que você recebe. O Novo Testamento diz assim, em Colossenses 3, 23 e 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas,
sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Muitas vezes levantamos ofertas para missões, levantamos ofertas para um determinado fim, um determinado propósito. Sempre que o fizermos, nós temos que entender que não estamos fazendo isso para pessoas. Nós estamos fazendo isso ao Senhor. Isso é frisado muito claramente nas Escrituras. Tudo que fizerem, façam de todo o coração. Primeiro, não faça com dó, porque é melhor não fazer do que fazer com essa atitude. O Senhor não vê a quantia, o valor, Ele vê com que coração você deu, se foi com o coração inteiro, se foi com o coração dividido, se foi com sinceridade, se foi com gratidão, se foi com alegria. Então, se é algo que é dado de má vontade, tipo munheca de samambaia, é munheca de samambaia, é isso mesmo? Acho que é, não sei como é que é, nem por que dizem isso. Mas se é com dó, se é com pesar, olha, não dê nunca nada, porque Deus não se agrada disso. Não tem nenhum valor as coisas dadas assim. As coisas dadas têm que ser com todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa. Você não vai receber recompensa de homens, mas é o Senhor que vai recompensar. Pode até usar homens, mas é Ele que recompensa. E aqui fala em recompensa da herança. Possivelmente, na eternidade, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo. Foi por isso que Davi disse, porque não tomarei o que é seu, ele estava se referindo, falando com Ornão, dono do terreno. Olha, eu não vou tomar o que é seu para dar para o senhor. Por quê? Porque não me custou nada. A pessoa está me dando para dar, então quem está dando na realidade não sou eu, é a pessoa. Mas quem queria dar era Davi. Então, se eu quero dar, então eu vou comprar, eu quero pagar. Era um terreno, ele pagou pelo terreno e pagou pelas coisas que seriam necessárias para aquele ato, que era realizado no contexto da velha aliança. Eu vou ler novamente 1 Crônicas 21, 24b. Por isso Davi disse, porque não tomarei o que é seu para dar ao Senhor, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Ornã, verso 25, por aquele lugar 7,2 kg de ouro. Imagine 7 quilos de ouro. Pode ser que não representasse tanto naquela época, como nós vamos ver ainda em outros textos, mas é um valor considerável, é ouro. Ouro sempre foi muito valorizado desde os tempos antigos. E então não era uma quantia pequena. Mas as Escrituras falam ainda das ofertas voluntárias que somos chamados a oferecer ao Senhor. O povo estava peregrinando no deserto, rumo à terra prometida. E quando o Senhor ordenou o seguinte a Moisés, Êxodo 25, de 1 a 9. Se você tem a Bíblia, abra, se não, preste atenção, talvez você aproveite mais se você ouvir. O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta de todo homem cujo coração o mover para isso. Então, aqueles que sentirem realmente movidos, seriam movidos, eu creio, eu penso, eu entendo, pelo próprio Deus, dele vocês receberão a minha oferta.
Esta é a oferta que dele vocês receberão: ouro, prata e bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, e peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes para a estola sacerdotal e para o peitoral. Deus estava dizendo a Moisés para pedir ao povo que trouxesse ofertas para a construção do tabernáculo que seria erguido no deserto. E farão para mim um santuário para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a você como modelo do tabernáculo e como modelo de todos os seus móveis, assim mesmo vocês o farão. Então, a pergunta que podemos fazer é a seguinte: como o povo tinha tantas coisas assim, tantas coisas e bens como os que o Senhor pede dele, se o povo tinha saído às pressas do Egito e se ele era escravo dos egípcios? Êxodo 3, 21 e 22 nos faz saber o que o Senhor havia determinado antes do povo sair. O Senhor disse: eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha, e a mulher que estiver hospedada em sua casa, objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Por que despojar os egípcios? Seria como se fosse uma recompensa pelos anos de escravidão que o povo viveu no Egito durante 400 anos, aproximadamente, né? Mas Deus tinha um propósito com isso também, que era justamente de erguer o santuário. Isso não significa que o povo ia dar tudo, mas ia dar o necessário. Êxodo 11, de 1 a 3, diz assim: o Senhor ordenou a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito, então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. E em Êxodo 12, versos 35 e 36, diz assim: os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhe davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Então, depois que o povo saiu, já no deserto, e para que o tabernáculo pudesse ser erguido, nós vemos a orientação do Senhor dada a Moisés, no capítulo 35, versos 4 a 9. Moisés disse a toda a congregação dos filhos de Israel: essa é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: separem do que vocês têm
Nunca será do que você não tem, é do que você tem. Uma oferta para o Senhor. Cada um de coração disposto, não coração pesaroso. Voluntariamente atrará por oferta ao Senhor. Era para a construção do tabernáculo, mas era oferecido ao Senhor. Ouro, prata, bronze, aí repete, pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para a iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Era para as vestes do sacerdote. Então, todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor, para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Capítulo 35, versículo 20, a partir do versículo 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Veja o verso 21. Todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu, veio e trouxe a oferta do Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Então, quem foi que trouxe? Aquele que foi movido em seu coração, aquele a quem o Espírito o impeliu a fazer isso, ele fez. E eu creio que nós temos que considerar isso como um meio. Por que estou dando? Muitas vezes, possivelmente, Deus fala, e se falar, obedeça. Não por pressão de quem quer que seja. Os irmãos sabem que eu nunca fiz isso aqui. E nunca farei, se Deus me permitir não fazer. Eu creio que Ele vai permitir que eu não faça, até o fim da minha vida. Eu não pressiono ninguém. Eu não gosto de falar de dinheiro, não gosto de falar de oferta, não gosto de falar de nada disso. Porque é algo que eu me constrange, não é algo que eu falo com facilidade. Sempre foi difícil para mim. Eu não sou um bom apelador para ofertas. Eu já compartilhei. Alguns anos atrás, nós realizamos um evento no Maracanãzinho, nos reunimos aí com várias igrejas que se dispuseram a participar. E na hora H disseram que eu ia fazer o apelo. Eu falei, olha aí, eu não sou bom para isso não. Ah não, tem que ser você. E ninguém quis fazer o apelo, então eu fui lá e fiz, né? E foi um fiasco. Porque a oferta levantada não deu para pagar as despesas. E a igreja aqui teve que arcar com as despesas que deviam ser de várias outras igrejas. E eu resolvi que nunca mais faria um negócio desse. Não faria... não participaria de coisas semelhantes. E porque eu não tenho aptidão para isso, não me sinto à vontade para fazer isso, não sou a pessoa indicada, não sei levantar dinheiro à custa de persuasão. Ou é o Espírito de Deus que persuade você, ou então não tem como. Então, todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas,
pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todos que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tingidas de vermelho e peles de animais marinhos, trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata ou de bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia para toda a obra do serviço, a trazia também. Todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim, linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade, fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. As especiarias e os azeites para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária, eu repito, voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Também os que fizeram a obra eram voluntários. Êxodo 36, versos 2 e 3. Moisés chamou Bezalel. Bezalel é esse mesmo. A Oliabe e todos os homens hábeis em cujo coração o Senhor tinha posto sabedoria. Veja, Moisés chamou pessoas que Deus tinha colocado no coração, capacitado essas pessoas com sabedoria, isso é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Foi algo que foi fluindo, né? O povo continuou a trazer suas ofertas voluntárias. Por isso que o capítulo 36, verso 3b, diz: e ainda cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. O povo trazia tanto que foi necessário ordenar que não trouxessem mais ofertas voluntárias, porque havia mais do que era necessário. Eu nunca vi isso acontecer ainda aqui, mas isso não aconteceu só aqui. Nós vemos isso na Bíblia, outras ocasiões que eu não vou mencionar agora, mas isso se repetiu em outras ocasiões em Israel. Mas aqui diz assim, então, Êxodo 36, 4 a 7. Então todos os homens sábios que se ocupavam em toda a obra do santuário deixaram o que fazia e vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra que o Senhor ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais. Já imaginaram? O verso 7 explica: porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Havia em Israel, isso foi estabelecido e está registrado especialmente no livro de Levítico,
capítulo 23, festas solenes, porque o povo vinha de todos os lugares de Israel e se reunia em Jerusalém, e ali havia festas. O sábado, Levítico 23, 3, a Páscoa, Levítico 23, 4 e 8, a festa das primícias, mencionaram nos versos 9 a 14, o dia de Pentecostes, versos 15 a 25, o dia da expiação, Yom Kippur, os judeus celebram isso até hoje, versos 26 a 32, a festa dos tabernáculos, versos 33 e 36. Essas eram as festas fixas do Senhor. Levítico 23, 37 e 38 diz assim: são estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio. Além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos que vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Então havia ainda, depois de tudo isso, as ofertas voluntárias. E voluntário significa que você dá porque quer. E dá porque foi movido a fazer. Na festa das semanas, a festa de Pentecostes, diz assim Deuteronômio 16, 10, eu separei porque tem um significado. Celebrem a festa das semanas ao Senhor seu Deus com ofertas voluntárias, trazidas por vocês, segundo o Senhor seu Deus os tiver abençoado. Então não é o que você não tem, é o que você tem, é o que você recebeu do Senhor. Voltando a Davi, Davi deu ofertas voluntárias e o povo doou liberalmente para a construção do templo. Isso quando foi construído. Bom, Davi fez essas doações antes de morrer e não foi ele que construiu. Quem construiu foi Salomão. Mas tudo foi preparado anteriormente, antes que ele deixasse esse mundo, por Davi. 1 Crônicas 29, a partir do verso 1, diz assim: o rei Davi disse a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, ainda é moço, inexperiente. E essa obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Portanto, com todas as minhas forças, já preparei para o templo do meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze. Tudo aquilo que foi feito no deserto, o templo seria muito maior e o investimento seria muito maior do que o do tabernáculo, que era pequeno comparado com o que Davi tinha em mente erguer para o Senhor. E aqui ele cita todos, prata para as de prata, ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engastes, pedras de várias cores, de mosaicos e todo tipo de pedras preciosas e mármore, tudo em abundância. E ainda porque amo o templo do meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho, dou para o templo do meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Vejam agora as quantidades, é impressionante. 100 toneladas de ouro. Imaginem, 100 mil quilos de ouro. 100 toneladas de ouro,
do ouro de Ofir e 240 toneladas de prata purificada para cobrir as paredes das casas, ouro para os objetos de ouro e prata para os de prata, e para toda a obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar generosamente para o Senhor? Ele está dizendo, eu já fiz isso. E agora, quem mais está disposto a contribuir? Então os chefes das famílias, os chefes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, até os administradores da obra do rei, fizeram ofertas voluntárias. E deram para o serviço da casa de Deus 170 toneladas de ouro. Isso, gente, são 180 mil quilos de ouro. Mesmo pensando nisso, em números maiores, como de toda a nação de Israel, mas é muita coisa. Deixa eu ver onde eu parei. E deram para o serviço 170 toneladas de ouro, 10.000 barras de ouro, 340 toneladas de pedra, prata, 612 toneladas de bronze e 3.400 toneladas de ferro. Os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor a cargo de Jeiel, o gersonita. Agora veja o verso 9. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Aqui está o cerne da questão. O povo se alegrou. O Novo Testamento recomenda que quando ofertamos ao Senhor, deve ser dado com alegria. Você deve estar se alegrando no Senhor. Se você dá, é porque você tem para dar. E pode dar. Então é motivo para você se alegrar, porque o Senhor deu para você e você pode dar. O povo se alegrou com tudo que fez voluntariamente, porque de coração íntegro, inteiro, total, fizeram ofertas voluntárias ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Davi então louvou o Senhor pelas ofertas voluntárias. 1 Crônicas 29, a partir do verso 10. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu nome, o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. E nós só damos o que vem das tuas mãos, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais. Ou seja, nós somos estrangeiros, nós não somos deste mundo. Nós somos peregrinos, nós estamos aqui de passagem. Isso é enfatizado na primeira, não sei se é a primeira ou segunda epístola do apóstolo Pedro. Mas ele também usa esses termos, porque somos estrangeiros diante de ti, peregrinos como todos os nossos pais.
Os nossos dias sobre a terra são como sombra e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome vem da tua mão e é toda tua. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Voluntariamente. E acabo de ver com alegria que o teu povo aqui reunido te faz ofertas voluntariamente. Senhor Deus dos nossos pais, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre no coração do teu povo estas disposições e pensamentos. Firma o coração deles em ti. E ao meu filho Salomão dá coração inteiro, para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos e os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual fiz todos estes preparativos. Ele se referia ao templo. Então Davi disse a toda a congregação: agora louvem o Senhor seu Deus. Então toda a congregação louvou o Senhor Deus de seus pais. Todos inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor. Então, concluo aqui o que eu tinha em mente trazer para vocês e só quero repetir o que eu já disse anteriormente. Tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo Senhor que vocês estão servindo. E eu me lembrei agora de um texto que eu quero citar para fechar tudo. 2 Coríntios, capítulo 9, se não me engano, não sei se é o 7. É isso mesmo. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus é quem ama quem dá com alegria. Ele não está falando de dízimo aqui. Ele está falando de uma oferta que estava sendo levantada, e aqui no caso, também na igreja de Corinto, para socorrer os irmãos da Judéia, e é a isso que ele está se referindo. Então está se referindo também a ofertas voluntárias. Que o Senhor nos dê um coração disposto a dar com generosidade, com coração sincero, com alegria, com disponibilidade. Nós estamos levantando recursos, recebendo recursos, aliás, não é recursos, nós fazemos isso, não fui eu que comecei, quando eu cheguei aqui já existia isso. Nos 2 últimos domingos de dezembro e nos 2 primeiros domingos de janeiro, a igreja sempre levantou uma oferta de gratidão. E a igreja vota o destino dessas ofertas em assembleia, e na assembleia realizada em dezembro foi votado e aprovado que seria para atender às necessidades da igreja e para obras emergenciais. Eu disse na semana passada que se todos fossem dizimistas, não haveria necessidade de levantamento de ofertas. Mas
nós ainda precisamos levantar ofertas, mas que seja com as características que nós examinamos aqui, com sinceridade de coração, voluntárias, com alegria, não com tristeza ou com pesar, porque Deus não se agrada de nada disso. É melhor ficar com você, vai te fazer melhor do que você trazer para cá. Eu não sei de você, mas a Bíblia fala de alguém que oferece para você um almoço ou um banquete, mas o coração dele não está com você. O coração dele é mesquinho. Então diz, cuidado. Põe um freio no seu apetite. Porque você já ouviu falar que as coisas que não são dadas voluntariamente causam mal para você? Eu creio que as coisas que abençoam as nossas vidas são aquelas que são dadas com amor, com gratidão, com espontaneidade. E com Deus não é diferente. Você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus, não.